Apesar de contraditório e pendular, não se pode nem se deve negar que o novo discurso dos Estados Unidos enfraquece e isola ainda mais o governo Netanyahu, fragorosamente minoritário e execrado na opinião pública mundial, mesmo com toda a simpatia vertida pelos grandes monopólios de comunicação em favor do sionismo e do seu Estado. Se já sabemos as razões e contradições da atual abordagem da Casa Branca, qual seria o seu limite, as suas possibilidades? Os Estados Unidos poderiam vir a adotar, em relação a Israel, a mesma atitude que tiveram a respeito da África do Sul na época do apartheid, nos anos 80 do século passado, quando chegaram até mesmo a apoiar medidas de boicote e sanção. Os Estados Unidos poderiam chegar, em relação a Israel, a ter atitude semelhante à que tiveram frente à África do Sul nos anos 80? Para tratar deste assunto, desta possibilidade, é fundamental entender a relação entre o Estado de Israel e os Estados Unidos, uma relação muito diferente da que tinha com o antigo regime sul-africano ou da que tem com qualquer outro país do mundo. Os Estados Unidos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, comandam um sistema imperialista, criado para enfrentar o campo socialista, que era liderado pela União Soviética até o colapso do primeiro Estado socialista em 1991. Esse sistema imperialista também foi criado para gerir as contradições interimperialistas. Lembremos que antes da Segunda Guerra Mundial, essas contradições interimperialistas levaram a confrontos militares e a revoluções. A Primeira Guerra Mundial foi expressão do confronto interimperialista. E no frigir dos ovos, quando se encerra a Primeira Guerra Mundial, tivemos a Revolução Russa. A própria Segunda Guerra Mundial, em parte, também foi produto da confrontação entre diferentes estados imperialistas. A criação de um sistema imperialista depois da Segunda Guerra também foi, portanto, não apenas para enfrentar o campo socialista, mas também para disciplinar as contradições interimperialistas e deixá-las controladas através da liderança inconteste dos Estados Unidos. Esse sistema, o sistema imperialista, além das relações de subalternidade de todos os países que compunham esse sistema com a única superpotência capitalista, esse sistema possui instituições financeiras, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, e militares, a exemplo da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Organizado como um bloco vertical, o sistema imperialista funciona praticamente em mão única. A chefia do sistema imperialista é exercida pela burguesia norte-americana através do aparato estatal e militar que controla, subordinando todas as demais burguesias do planeta, mesmo quando há choro e ranger de dentes. Mas o Estado de Israel é uma exceção, ainda que esteja na periferia do sistema e tenha relativamente pouca importância econômica no mundo. Uma fração relevante dos capitalistas norte-americanos de origem judaica se associa diretamente ao regime sionista, atua sob a sua coordenação, defende os seus interesses. Essa fração de capitalistas judaicos, de capitalistas judeus associados ao sionismo, essa fração é muito significativa no sistema financeiro, na tecnologia da informação, nos meios de comunicação e na indústria cultural, especialmente na indústria cinematográfica. Além do mais,
esse grupo, o grupo dos capitalistas judeus norte-americanos aliados ao sionismo, esse grupo constitui o segundo maior lobby dos Estados Unidos, o AIPAC, que é um acrônimo para American Israel Public Affairs Committee, ou Comitê Americano dos Assuntos Públicos de Israel, cujo orçamento anual direto ultrapassa os 100 milhões de dólares. Ou seja, o Estado de Israel, através da fração judaico-sionista da burguesia norte-americana e das suas organizações, das organizações dessa fração judaico-sionista da burguesia norte-americana, o Estado de Israel opera dentro da política dos Estados Unidos, com enorme influência. Isso também ocorre em outros países, na França, no Reino Unido, no Brasil, na Argentina. O ex-presidente Jimmy Carter, ex-presidente norte-americano Jimmy Carter, em uma entrevista há 20 anos atrás, disse claramente que os parlamentares norte-americanos se calavam diante dos crimes praticados pelo regime sionista porque temiam ser marginalizados e perder financiamento, pagando por suas eventuais críticas com a exclusão da vida pública. Essa excepcionalidade israelense deve ser sempre levada em conta quando se analisa a atitude dos Estados Unidos frente ao sionismo. Não é correto tratar Israel como um pau-mandado do imperialismo norte-americano. Israel tem incidência dentro da política dos Estados Unidos. Israel tem com os Estados Unidos uma relação de mão dupla. No caso israelense, não prevalece a regra da mão única do sistema imperialista, uma regra pela qual os Estados Unidos mandam e os demais países do sistema imperialista obedecem. Essa regra não vale para Israel, porque Israel tem incidência sobre a vida política dos Estados Unidos. Mesmo que Israel se torne um estorvo incontrolável para os políticos dos Estados Unidos, colocando em perigo suas próprias carreiras, o mais provável é que esses políticos sejam obrigados a engolir sapos e a dançar conforme a música tocada pelo lobby sionista. Outro componente relevante nas relações entre Estados Unidos e Israel é o papel do complexo bélico-industrial dos Estados Unidos, que tem no Estado de Israel um dos seus maiores e mais seguros clientes. São gigantescas as compras de armas e munições efetivadas pelo Estado de Israel, particularmente em períodos de conflito aberto, como o atual, e quem paga o grosso da conta é o próprio governo norte-americano. Israel é o cliente, faz grandes encomendas, e quem paga a conta é o governo, é o povo americano, através de impostos. Vejam que maná, que negócio importante é Israel para o complexo bélico-industrial. Obviamente que este poderoso complexo não quer qualquer crise com o regime sionista, qualquer turbulência que atrapalhe os seus negócios, e sempre o complexo bélico-industrial se junta ao lobby sionista quando ocorre a alguns políticos a ideia de se afastarem ou de criticarem os governos israelenses, porque Israel é uma verdadeira galinha dos ovos de ouro para o complexo bélico-industrial, que tem um peso muito grande na economia norte-americana desde há muito tempo.